Portanto, das canções de esperança, do grito do povo unido jamais será vencido, uma confiança reconhecida em cada um de nós, na matéria das paixões, transformada num querer coletivo. Isto foi o que fizemos no 25 de Abril. Fomos um só povo, não podemos esquecer, europeus e africanos. Nós muito aprendemos em África, nós, capitães, nós militares, e muitos civis, depois deixaram de ser militares. Portanto, europeus e africanos, do norte, do sul, do litoral e do interior, a sentir em português a palavra liberdade e a falar em português a palavra revolta. A guerra que travávamos tinha várias espécies de teatro de operações. A guerra que travávamos não era só na guerra colonial. É redutor pensarmos que era só na guerra colonial. Nós travávamos uma guerra no nosso próprio seio. Nós próprios não estávamos bem connosco. Nós, se fôssemos ao fundo da consciência, não direi todos, porque muitos sofreram, porque foram ao fundo da consciência, revoltados, foram presos, foram mortos, foram torturados, enfim, sacrificados. Mas grande parte de nós travávamos uma guerra connosco próprio e com medo. E com medo. Um pai, uma mãe, os pais com o filho de 16 anos já estavam com medo. O que é que vai acontecer ao meu filho? Mando-o embora para a Holanda, para a Bélgica, ou deixo-o ficar aqui para ir para a guerra e morrer, não é? São coisas que é difícil explicar a vós, jovens. Mas ponham na cabeça o que seria viver-se. Hoje estás aqui e a pensar que o teu irmão, se tens, ou o teu primo, mais velho ou não, há sempre um primo mais velho, 20 anos, vai para a guerra, fazer uma guerra maluca, uma guerra que ninguém entende, ninguém entenderia. Quer dizer, só podia ser entendida por outro mundo. Já falarei. Portanto, onde se lutava, onde se trabalhava, onde se sofria, nas nossas terras, exilados, clandestinos, aprendia-se, conspirava-se, crescia-se, cria-se um 25 de Abril. Tínhamos dito. A guerra em que nos meteram, com a célebre história de Portugal único e invisível, isolou-nos ainda mais. Mas, como há sempre o verso e o reverso, a dialética encarregou-se de nos colocar contemporâneos no rumo da mudança, de germinar em nós a descomunização e libertação, primeiro da ditadura opressiva, 48 anos, e segundo do colonialismo atávio, 500 anos. Libertámos-nos de uma prisão, do isolamento e do obscurantismo e quisemos, com os novos ventos da história, enfunar as velas de velhos navegantes, mas agora rumo a outra amizade e cooperação entre os povos, não rumo à exploração, à opressão, a fazer lá o que se fazia cá, igualmente. Isto é até tanto mais caricato nos constituiu parte da nossa aprendizagem, quando países mais poderosos que nós, como a França, como a Inglaterra, a França tinha 8 colónias do lado ocidental, a Inglaterra tinha 8 colónias do lado oriental, já tinham dado a independência às suas colónias. E até tinham tido, chamem-lhe os puristas, mais neocolonialismo, menos neocolonialismo, é uma questão que não vem agora ao caso, portanto, para discutir. O que é certo é que, no pós-guerra, tentaram resolver os seus problemas coloniais negociando com as colónias. E foram tão espertos nos interesses deles e nos interesses do sistema, mas era assim na altura, que até conseguiam que os quadros africanos fossem estudados todos por Paris e, portanto, depois todos os dirigentes das colónias africanas francesas parlavam francês
E até tinha uma moeda que servia para o franco lá entrar, tinha o CFA, que era uma moeda que valia 5 vezes menos do franco, mas que em qualquer país, Senegal, Costa do Marfim, Togo, as colónias francesas, se pagava com ou francos ou com CFA. Os ingleses a mesma coisa, aliás, os ingleses, que são os nossos principais colonizadores, digo eu, não foi ainda confirmado, mas é a minha opinião, tenho direito de dá-la, desde da Dona Isabel, de João I, de Leonor Castro, andaram sempre a explorar-nos, andaram sempre a tirar os minérios e as riquezas que tínhamos nas nossas colónias, empurraram-nos para o Brasil, por acaso fez bem ao Brasil, não é? Não sei se fez bem a Portugal. Deram cabo, tentaram dar cabo de nós no final do século XIX, matando-nos homens importantes como os Freire, etc. Portanto, tiveram sempre aquele que se chama, costuma dizer, a patinha em cima de nós, e nós nem piámos. De tal maneira, quando fui no mapa cor-de-rosa, o ultimato deles foi: bastou abrir a cortina, não há cá disto, acabou, não há mapa cor-de-rosa para ninguém, vocês fiquem lá com o que têm e já estão cheios de sorte. Portanto, os ingleses fizeram o mesmo do lado de lá, e de tal maneira que nós até andámos para a esquerda, não é? Até temos de andar para a esquerda também em Moçambique, que é para ter juízo, não é? O nosso idiota, o tal maluquinho que eu falava há pouco, continuava a pensar que a França já tinha dado todas as, não era só a França, agora estou a falar da França e da Inglaterra, como estou a referir à África, mas a Holanda, a Itália e a Alemanha tinha acabado de sair da guerra, tinha ficado com algumas coisas, mas Bélgica, por acaso a Alemanha tinha a Tanganique também era alemã, não foi ficado em poder, mas que todas elas tinham dado a independência e estávamos nós feitos parvos sozinhos no meio deste oceano, deste mar, não é, com um homem que de facto só via assim, e estragou o país e nós estamos a sofrer com certeza com isso, não é? Porque isto reflete-se nos 50 anos que tivemos de ditadura e no fraquíssimo desenvolvimento que tínhamos quando chegámos a 25 de Abril, apesar de no contexto da Europa e no contexto dos países, tivesse cá vindo o FMI, a pedido do Sr. Mário Soares, e tivesse dito que não estávamos tão mal assim, é para vocês, na crise do petróleo, até. Portanto, a primeira troca que veio a Portugal foi a seguir ao PREC e fez um bom relatório. O relatório é tão bom que está escondido e, portanto, ninguém sabe onde ele está. É tão simples como ninguém. Tinham alguma vez ouvido falar neste relatório? Ninguém ouviu. Mas é que alguém no outro dia descobriu, e foi confirmado, e afinal não estávamos assim, estávamos sob o ponto de vista estrutural. É evidente que a nossa estrutura era uma estrutura rudimentar, assentada em 7 famílias e as suas metástases, os seus povos. Era verdade que havia um condicionamento industrial que não deixava livremente que quem quisesse fazer uma indústria fizesse, era por ser autorizado. Cá e lá. Não só indústrias como obras, barragens, etc. Não se podia fazer nada sem ser com a bênção do Salazar. E foi assim que as contradições foram acumulando. Os próprios americanos já não estavam a achar graça nenhuma a esta nossa teimosia. E, tanto assim é que estou convencido que se eles
Eu acho que até já nem a Pito estava a achar graça, não é? Embora não apeteça. E que até estavam convencidos que iam ser bem tratados. E por acaso tiveram sorte porque até foram bem tratados porque quem os tratou não tinha o saber, o conhecimento para fazer um pouquinho daquilo que eles tinham feito. Gostava de fazer um pouquinho do que eles tinham feito a quem prenderam e a quem acrivaram. Portanto, e ainda não disse que a Indochina, a França tinha largado a Argélia, tinha largado a Indochina, o Vietnã que se tinha metido no Vietnã, os Estados Unidos que se tinham metido no Vietnã tinha tido. Tudo isso mergulhou na cabeça dos capitães. Nos capitães que entram para a Academia Militar em 61, sendo filhos do povo, deixaram de ser os filhos dos generais, que eram 70 ou 50 que iam para a Academia, passaram em 400, ano em que eu entrei, e todos os capitães de Abril são todos desta fornada, 60, 61, 62, 63, quer dizer, quando chegam a 74, são todos capitães, uns mais velhos, outros mais novos. Isso é uma consciencialização que eles vão adquirindo. Nós próprios pensámos que a guerra não duraria de mais de 2 ou 3 anos, que iria haver uma solução política. O teimoso lá estava, não há solução política. Continuamos, vamos embora. Então, vinham os capitães, não é? Vinha uma comissão, estavam cá 9 meses, vinha outra comissão, estavam cá 9 meses, vinha outra comissão, estavam cá 9 meses, vinha outra comissão, estavam cá 9 meses. Isto foi mais de 10 anos, não é? Portanto, houve quem fizesse 4, na generalidade fizemos 3, e alguns fizeram 2, outros fizeram 1, dependia da idade. Os anos 60 também foram importantes, porque são os anos de grande burburinho do mundo. Os anos do Maio de 68, dos Beatles, do McLaren Motor, dos Jogos Olímpicos do México, onde houve coisas boas e coisas muito más, houve um saco de estudantes incrível, 300 e tal estudantes, mas também houve o Black Boy dos atletas negros, lembro, e houve outras coisas nesse ano. Houve a morte do Luther King, houve a morte do segundo Kennedy. Tudo isto vai ficando na nossa cabeça. A própria ação psicológica que nos diziam para ir dar aos africanos tinha um efeito de bumerangue. Nós chegávamos lá e sobretudo em territórios como na Guiné. É curioso porque a Guiné tem muita importância. Tem muita importância primeiro porque tem um líder que é provavelmente o mais carismático e o mais consistente de todos eles. Sem os presos pelo Mondlane, pelo Agostinho Neto. E tem muita importância, porque sendo um território pequeno, nós atravessávamos e falávamos com facilidade com as populações. As populações assimilavam facilmente as lições de Amílcar Cabral. Enganávamos com a maior das facilidades e éramos completamente mortos porque eles estavam-nos a dizer o que queriam dizer e iam-nos convencendo que afinal tinham razão, o que estavam, o que queriam e tal. Spínola bem se esforçava com umas latas e umas chapas e tal, fazer as casas a imitar os bairros de Maldadeus ou de Alvalade, ou o que se chama na chapa, não é preciso ver, não é fazer plantas, a fazer maluco. Alguém assim que estava. Portanto, esta a ação psicológica tem um efeito bumerangue. E nós aí verificámos que o inimigo não
o africano, que tínhamos à nossa frente, coitado. A Guiné não progredia. A Guiné eles queriam que fosse outra Índia. Estavam-se nas tintas para a Guiné. A Guiné era da Casa Gouveia, era da CUF, era da Quimigal. Não é? Tinha lá caju, dava dinheiro, tinha arroz, mancara, tinha pouco mais. Era uma miséria completa. Conheci antes e depois. Eu conheci como militar e conheci como civil. Também conheci Angola, também conheci Moçambique. As diferenças não eram grandes. As cidades montuosas, importantes, não é? Lourenço Marcos, Beira e pouco mais. Nampulazinha era uma vila exécutiva. Tinha mel, não é que tinha mel, isso é na Guiné. Tinha bancos, outra coisa, e o resto era a Golongosa, era a Golongosa, e era a bela cidade de Lourenço Marques, sim, que era uma cidade com alguma. Tinha umas indústrias, a viver muito à custa da África do Sul. Angola era rica em minério e Moçambique era rica em cereais e isso só nunca foi explorado. Mas tudo aquilo, em 61, quando começa a guerra, está numa lástima. Quer dizer, nós temos, inclusivamente, o ridículo de ter apenas 1.500 soldados brancos em Angola. Para quem quer defender Angola, defender as pessoas próprias lá. E porquê que eu digo defender? Porque vem o terceiro fator que nos influencia. Porquê capitães? Porquê é que foram os capitães que se lembraram disso? Podiam ser majores, coronéis, generais. Fomos capitães porque éramos nós que estávamos juntos das populações. No quadro miliciano, estávamos ali juntos. Estávamos ali 2 anos e há uma mudança de atitude também dos antifascistas, dos partidos ou das organizações antifascistas, que deixaram de pedir aos seus militantes que desertassem, como foi feito ao princípio, e passaram-lhes a pedir, é melhor irem, porque nas fronteiras, nas trincheiras, durante 2 anos pode-se conversar muito. E é evidente que os que sabiam alguma coisa ficaram a saber mais. E a gente sabe sempre mais, todos os dias. Os que não sabiam nada ficaram a saber mais. E a troca de impressões entre milicianos, universitários e militares, também universitários, foi muito importante para a consciencialização também, outra vez, dos capitãezinhos.